Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Sagrado Profano. Eu vou continuar deste lado e a Bárbara daquele. Porquê? Perguntam vocês. Porque eu quero saber mais e eu tenho a certeza que vocês também querem. Bárbara, estás preparada? Nervosa? Ansiosa? Nervosa e ansiosa como eu costumo, senão não era eu. Vamos então a isto. Vocês não podem perder nem um minuto deste podcast. Fiquem mesmo desse lado, porque nós hoje vamos ter um episódio muito especial. Vamos falar de uma figura emblemática, universal, diria até muitas vezes invisível, porque muitas vezes não é valorizada. Convido-vos a ficarem mesmo e não saírem daí, porque nós vamos ver tudo o que está para lá do óbvio, o que está além de tudo isto, dos gestos repetidos, das rotinas silenciosas, das presenças garantidas. Claro que estou a falar mãe, da mãe. Maio é o mês dia da mãe, portanto, Bárbara, tenho muita curiosidade sobre quem tu és como mãe. Lá em casa também tenho a certeza daquele lado que querem saber quem tu és como mãe. Portanto, vamos a isto? Bora? Então vamos lá. Bárbara, quem eras tu antes de ser mãe? Olha, antes de mais, boa tarde a todos, porque eu acho que não disse boa tarde a todos. Quem era eu antes de ser mãe? Eu acho que era só uma miúda com muitos sonhos e com menos responsabilidades acima de tudo. Principalmente Lembras-te isso. do momento em que tu começaste a imaginar-te como mãe? Sinceramente, não. Acho que não houve um momento específico. Nunca idealizaste como aquelas meninas, um dia vou ser mãe, um dia vou Não. casar? Não tinhas os Não. sonhos cor-de-rosa? Não, Não fantasiavas? não, mas por um motivo. Eu sou a mais velha de três filhos e entre mim e a minha irmã há uma diferença de idade de cerca de 8 anos e entre mim e o meu irmão são 14 anos de diferença. Portanto, eu acho que quando eu tinha 14 anos, eu já fiz ou adotei, mesmo que inconscientemente, o papel de mãe. Porque eu tinha aquela curiosidade, via a minha mãe a mudar as fraldas, queria mudar as fraldas também, via a minha mãe a dar-lhe banho, queria lhe dar banho também, portanto não houve um momento específico em que eu sonhava em ter o meu próprio filho, porque acho que nessa altura eu já lidava com o meu irmão como se fosse o meu bebê. 14 anos não é propriamente a idade com que a gente brinca com nenucos, não é? Mas acho que foi muito por aí. Portanto, Já nunca estava aí a houve. haver muita proteção, já estava a nascer aí muita Sim, coisa. sim, já. Aliás, não, agora não sou tanto, porque tenho aprendido a não ser tão demasiado protetora. Mas sim, já houve aí aquele início de ser mãe, de cuidar, de... Tinhas medo da maternidade? Não, Nada. não. Porquê? Por que Eu acho que não razão? tenho medo de muita coisa, sinceramente. Não, porque assim, eu fui mãe... As tuas gravidezes foram planeadas? Não. Por isso é que nunca houve medo de ser mãe. Nenhuma, eu costumo dizer, nenhum dos meus 3 filhos foi planeado. O único que foi mais ou menos planeado foi o Diogo, o meu filho do meio. Por causa do problema do Pedro. E porque os médicos diziam, um irmão vai fazer bem a nível... Então, na altura, com o meu ex-marido, foi mais ou menos planeado. Na altura eu era assim, bem, quando ele tiver cerca de 3 anos, a gente aí pensa, mas eles fazem 2 anos e meio de diferença, portanto nem chegou aos 3 anos para pensar na gravidez. Nenhum deles foi planeado e acho que é por isso que eu nunca tive medo da maternidade. Eu só fui. Muito bem. Achas que alguma vez estamos realmente preparadas para sermos mães? Não. Acho que
E atenção que isto é a minha opinião. Acho que é instintivo. Tu concordas com aquela frase: "Quando nasce um filho, nasce uma mãe"? Concordo, concordo. Porque quando eu me tornei mãe, quando o meu filho nasceu, foi quando eu instintivamente comecei a fazer coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Aliás, eu recordo-me que quando o meu filho nasceu, a primeira vez que a enfermeira me pôs o meu filho mais velho no peito, eu já sabia pegar nele, já sabia como é que punha a mão no meu peito, já sabia como lhe dar de mamar, mas acho que isso também tem muito a ver com aquilo que eu vi, porque lá está, a tal diferença de idades de mim para a minha irmã e para o meu irmão também me fez adquirir ali muita, muita sabedoria, digamos assim, porque via a minha mãe a cuidar do meu irmão, via a minha mãe a cuidar da minha irmã e acabei por ficar com essas memórias, com essas imagens na minha cabeça. E quando o meu filho mais velho nasce, eu simplesmente pus também em prática aquilo que eu via a minha mãe a fazer. Mas mesmo assim acho que é instintivo, porque não há um manual de como ser boa mãe, porque isso é muito Varia relativo. sempre, de pessoa para Sim, pessoa. de filhos para filhos, de mãe para mãe, varia muito, portanto acho que é mesmo instintivo. Tu alguma vez tiveste momentos em que te sentiste perdida nesta caminhada enquanto mãe? Não há nenhum momento em que eu me tenha sentido perdida. Houve sim uma fase da minha vida em que eu me punha em causa enquanto mãe, em que eu inclusive chegava a questionar se eu era ou não uma boa mãe, mas isso tem a ver com a fase em que estava, com a falta de amor próprio que eu tinha, com a falta de autoestima que eu tinha, e foi essencialmente por isso que ou era essencialmente por isso que eu fazia essas perguntas, se eu era ou não boa mãe. Agora, perdida, acho que nunca me senti perdida, não. O que é que nunca ninguém te contou sobre a maternidade? Olha, acho que provavelmente que não é igual para todas. Nós temos por hábito repetirmos aquilo que Vão vemos. ouvindo umas dicas aqui Exatamente, da avó, da tia, da tal e mãe, da qual. amiga. Nós temos tendência a minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. O meu pai disse assim, então eu vou fazer isto. Acho que é muito por aí. E cheguei à conclusão que não é o que os outros nos dizem, não é aquilo que os outros acham que nós devemos fazer, é sim estar ali naquele momento e sentir o que o teu filho precisa, sentir se ele precisa de colo, sentir se ele está mal, se não está. Não há um manual, não há um. E então aquilo que se calhar nunca ninguém me disse em relação à maternidade foi isso, que é não há um manual. Não é igual para todas as mães. Não é porque para a tua mãe foi assim que vai ser assim contigo. Não é porque para a tua avó foi assim que contigo também vai ser. Ou para a tua amiga. Acho que é mais por aí, sim. Eu não sou mãe, não sou, nem sei se irei vir a ser, mas vou-te fazer aqui uma questão que eu noto muitas vezes quando algumas pessoas vêm ter comigo quando falamos sobre esta questão de filhos, de ser mãe, e noto que muitas querem desaparecer, fugir, nem sabem para onde. Isto claramente que se deve muitas vezes a um desgaste físico, diário e emocional. Já tiveste muitas vezes vontade de fugir? Já, em tempos já tive. E tive porquê? Porque nós crescemos a achar que nós temos que viver para os nossos filhos.
e é quase automático, e vejo isso através de clientes minhas, através de amigas minhas, através de familiares meus, em que, e vamos ao encontro daquilo que falamos num dos últimos episódios, que é pôr o filho acima de nós. Aquela pergunta que eu aqui há uns anos atrás fiz no meu Instagram, que é se te perguntasse qual é a pessoa que mais importante da tua vida, quanto tempo é que tu demoras em te colocares em primeiro lugar? A maioria das mães, a quem tu perguntas qual é a pessoa mais importante da tua vida, a maioria delas vão pôr o meu filho, ou a minha filha, ou os meus filhos. E esquecem-se delas. Então, por isso, é que, e isso, pelaquilo que aconteceu comigo, na altura em que eu tinha vontade de fugir, de desaparecer, de ir para longe, era na altura em que eu punha tudo e todos à minha frente, em que eu não tirava um bocadinho de tempo para mim, para cuidar de mim, para sair com as minhas amigas, para ir jantar fora, para ir dar um passeio à beira-mar, para... Quando tu fazes isso, que é pôr os teus filhos e toda a gente em primeiro lugar e deixas-te para último, automaticamente vais entrar nessa vontade de desaparecer. Acredito também que numa fase inicial em que tu acabaste de ser mãe, em que nós sabemos que quem é mãe sabe que é muito desgastante aquelas primeiras noites. Tu tens o momento do parto, tens as horas que antecedem o parto, que são horas em que tu sofres com dores. Há sempre medo. Sempre, independentemente de ser o primeiro ou o filho ou não, há sempre, mesmo que inconscientemente, um receio de será que vai correr bem? E depois do parto tens as dores, tens a recuperação do parto. Há ali uma fase que é muito saturante, quer a nível e cansativa, quer a nível físico, quer a nível emocional. Então, nessa fase, eu acredito que muitas mães sintam essa necessidade, e é normal. Se não tiver uma base de apoio que ajude ali, em que o pai da criança ajuda ali a cuidar, agora fico eu com o bebê, vai dormir ali 2, 3 horinhas, porque nem todo, lá está, até no início nem todas as crianças reagem igual. Eu tive a sorte de ter 3 filhos em que passado um mês já dormiam 5, 6 horas seguidas, mas eu conheço casos em que andaram meses em que só acordavam de hora a hora, de 2 em 2 horas. Então, se tu não tiveres ali alguém que te ajude e que te apoia, sim, torna-se muito desgastante. É sempre importante, então, uma boa rede de apoio. Sim, sim. Bárbara, como é que tu descreverias o amor por um filho a alguém que nunca foi mãe? Não descreveria. Não dá para descrever. É preciso ser. É preciso sentir. Para perceber, tu precisas sentir. E até porque nem todas sentimos da mesma maneira. Eu posso-te dizer, amor por um filho meu é um amor incondicional, eu dava tudo e mais alguma coisa pelo meu filho, mas se calhar há outras mães que não acham, não sentem dessa forma. Então eu acho que cada mãe sente da sua forma. No entanto, acho que é um amor que não dá para explicar em palavras o que é, como se sente. O amor que tu sentiste foi naquele momento, naquele instante, ou foi algo que se foi construído? E pergunto isto porque muitas vezes há mães que rejeitam os filhos. Mais do que rejeitar tudo o que tem a ver com a fase do parto e tudo o que é agregado a isso, há mães que rejeitam mesmo, não conseguem o gostar. Eu noto que até há mães que têm medo de assumir e dizer eu não gosto ou não gostei logo do meu filho, eu não tive amor imediato, eu não tive e não disse, olha, isto é meu. Mas há um motivo para elas sentirem isso. Exatamente. No meu caso, o amor pelo meu filho, ou pelos meus filhos, eu senti-o no imediato. Não no imediato que soube que estava grávida, não vou dizer, tipo, sou hoje que estou grávida, já sinto um amor incondicional. Não. Choraste? Não. Quando soubeste que estavas grávida? Boa pergunta.
E sabes que são 3 gravidezes completamente diferentes. Principalmente a primeira. A segunda foi uma gravidez mais ou menos planeada. A primeira aconteceu e a terceira não estava de todo nos planos. No caso da primeira gravidez, fiquei um bocado abananada. Fiquei do género: e agora? Estou grávida. O que é que eu vou fazer? É suposto fazer. Porque foi tudo, porque lá está. Mas isso também tem muito a ver com a situação da relação que eu tinha com o pai dos meus filhos. Foi assim uma relação muito zaz, muito rápida. E então é do género: estou com ele há menos de um ano, já estou grávida, e agora? Como é que eu vou dizer aos meus pais que eu acabei de me juntar e já estou grávida, não é? Mas depois de passar esse choque, choque não vou dizer, essa surpresa inicial, aos poucos, conforme, eu acho que começas a sentir amor pelo teu filho, conforme vais vendo o teu corpo a transformar-se. E por isso é que eu te digo que havia um motivo pelo qual algumas mais não sentem logo amor. Porque uma gravidez numa mulher é uma transformação, porque todo o teu corpo acaba por se transformar de uma maneira que se calhar não estavas preparada para isso. Por muito mais que tu quisesse ser mãe, uma coisa é tu quereres ser mãe e outra coisa é tu estás preparada para as transformações que vais ter e sentir no teu corpo. É um impacto muito impacto. grande. No meu caso foi um impacto muito grande, porque eu engordei quase 30 quilos na minha primeira gravidez. E eu era uma jovem muito vaidosa, muito mimimis, com tudo no sítio, os abdominais, tudo, pronto, muito vaidosa. Mas lá está, quando houve essa gravidez, houve ali uma mudança muito grande. Eu estive com uma depressão na altura, por causa da gravidez, por causa da relação também que eu já tinha nessa altura com o pai dos meus filhos. Então foi ali um bocado conturbada. Foi uma gravidez tranquila fisicamente, mas conturbada psicologicamente. No entanto, o amor foi-se construindo conforme a minha barriga foi crescendo e principalmente conforme tu vais sentindo o bebê mexer dentro da barriga. Isso sim, acho que é uma coisa que é mesmo também inexplicável e acho que vai ao encontro de como é que tu explicas, como é que tu, por palavras, o amor que sentes por um filho. Da mesma maneira como tu não consegues explicar a sensação que tu tens de sentir o filho a mexer na barriga. Acho que é das coisas que mais saudades, no meu caso, sinto. Saber que estás ali a gerar uma vida, um ser. E mesmo sendo desconfortável às vezes, que às vezes eles ficam assim os pés nas costelas, mas acho que é conforme o bebê vai crescendo na tua barriga, conforme o amor que tu tens pelo teu filho vai crescendo também. De igual forma, a parte das mães que não estão, reagem mal ao processo de gravidez. Na minha opinião, tem muito a ver com essas transformações, com o incómodo do bebê mexer-se, a sensação dentro do teu corpo. E está tudo certo, cada uma sente à sua maneira. Umas não se importam, outras não gostam. E só depois do bebê estar cá fora e depois de recuperar do parto é que conseguem criar ali aquela ligação. Não conseguem ganhar ali amor, porque eu acho que o amor está lá. Acho que poderá estar a rejeitar aquele sentimento, mas só depois é que começa a criar ali aquele afeto, aquela ligação e a verbalizar o amor que sente por um filho. No meu caso foi conforme fui sentindo, fui pensando em o que é que seria a minha vida enquanto mãe, o que é que vinha aí, se ele é parecido comigo, se é parecido com o pai, se eu vou ter que passar por aquilo que os meus pais passaram comigo. Acho que são tudo perguntas que nós nos questionamos na fase da gravidez. O que é que os teus filhos te ensinaram sobre amar? Olha, eu acho que é exatamente isso. Cada um tem uma forma diferente de amar. Cada um tem uma forma diferente de demonstrar o amor.
por exemplo, enquanto que o meu filho mais velho é muito de vir abraçar-me, vir-me dar um beijinho por iniciativa própria, Toque. de me dizer, mamãe, amo-te muito, por iniciativa própria. O Diogo já é mais de esperar para ver se eu vou ter com ele, para ver se eu lhe vou dar um abraço. É mais de se preocupar, fazendo ele o papel de homem da casa, porque sabe que não tem ali a figura masculina, então ele opta por ser ele às vezes, Lúcia, está quieta, a mamãe já te avisou que é para estar quieta, pronto. Acho que é a forma de amar, a maneira, as diferentes formas de amar. E acabaram por me mostrar, mas isto só há uns anos para cá é que eu também realmente percebi, porque andava ali a contrariar aquilo que eu achava que podia ou não ser, que é a tal situação. Nós não amamos todos os filhos da mesma maneira. Muitas mães não admitem. Não admitem porque... Mas sabes que eu acho que muitas mães não É admitem... medo do julgamento? Porque é medo do julgamento, medo até daquilo que os próprios filhos irão pensar, do género, então, mas aquele é o teu preferido e eu, o que é que eu sou no meio disto tudo? Acho que é muito por aí, porque no fundo todas as mães sabem que amam o filho mais velho de maneira diferente que amam o filho do meio ou o filho mais novo. Mas isso é assim, e isso está tudo certo, porque nós não somos mãe... Não está errado. Não, até porque, repara, o meu filho mais velho faz 2 anos e meio de diferença, o Pedro tem 20, o Diogo acabou de fazer 18, a Lúcia tem 10. Eu fui mãe em épocas diferentes da minha vida, em alturas diferentes da minha vida. É normal que aquilo que eu senti pelo meu filho mais velho seja de uma forma, aquilo que eu sinto pelo meu filho do meio é de outra forma e aquilo que eu sinto pela minha filha é de outra forma completamente diferente. Isso não invalida que eu os amo aos 3, mas não é igual. Não é, eu acho que aqui nem é questão de haver um preferido ou não. Acho que aqui é a questão da forma como tu lidas com cada um deles e como cada um deles lida contigo. Já sentiste medo de amar tanto? Não, eu acho que não tenho medo de muita coisa. Por isso, não, nunca senti medo de amar tanto. Eu sou muito de sentir e se sentir e se correr bem, correu bem. Se sofrer, porque todas as mães sofrem com filhos, mais que não seja, sofrem com a dor deles, com alguma certa e determinada fase da vida deles. Sofremos também quando nos sentimos impotentes e gostaríamos de os ajudar. No caso de ter filhos mais velhos, quando um filho decidir por aquela estrada e tu tens quase a certeza que aquela estrada vai dar raia e queres que ele siga por aquela, mas tens que o deixar ir por ali. Mas acho que não temos que ter medo disso. E agora eu ia dizer que não tive medo de amar tanto, mas tive medo a determinada altura da minha vida de o que seria dos meus filhos, o que vai ser dos meus filhos se isto correr mal comigo. Há 3 anos atrás, é inevitável. É um pensamento comum. Tu conversas com outras mães sobre os teus filhos? Converso. O que é uma conversa entre mães? Vocês falam de quê dos filhos? As conversas que eu tenho com as minhas amigas em relação aos filhos são muito à base de debates. Mas eu também sou muito aquela pessoa que fico no meu canto e fico... posso não concordar com aquilo que elas estão a dizer, mas aceito. Porque lá está, não há um manual. Tu não és mãe hoje e tens um manual que andaste 9 meses a estudar e a ler, que tipo o código da estrada, e chegas ali ao dia em que tens o teu filho e vais fazer exame de maternidade e passaste. Não. Isso vai muito... Há muitas vertentes, há a maneira como tu foste educada, há aquilo que tu queres manter, que há uma coisa que eu quero e que eu, graças a Deus, tenho visto, principalmente nos meus filhos mais velhos, já são maiores de idade, que é aquilo que eu acho que é a base, que são os princípios, os valores e os princípios que eles têm, o respeito, acima de tudo, pelos outros, mesmo que não concordes com a opinião daquela pessoa, mesmo que aches que ela possa estar a dizer a pior barbaridade que possa haver à face da terra, tu não tens que entrar de frente, tu não tens que
Podes, se houver abertura, fazer ver o teu ponto de vista, a tua opinião em relação à situação, mas não tens que bater de frente, principalmente se ele é mais velho. E aí há uma coisa que me mexe aqui com as entranhas, que é esta geração, a falta de respeito que tem pelos mais velhos, pelos idosos, pelas pessoas mais velhas. Isso mexe comigo, mexe-me mesmo. Tu vês os miúdos na escola e vês-os a falar mal e porcamente para um professor, vês-os a falar mal e porcamente para um auxiliar, vês-os inclusive a dizer, então, mas o teu trabalho é esse, e a mim, não. Se um funcionário, se um auxiliar, se um professor te diz sai daí de cima, tu vais cair, vais-te magoar, tu sais daí de cima, ponto. Se não é sítio para estar, sais e ponto. Acabou. Sentes que a educação mudou? Sinto. Se estamos a fazer tudo para melhorar, porque é que tudo falha? Porque acho que nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Tem que haver um equilíbrio. Se aqui há uns anos atrás a educação era muito rígida, agora é muito deixa andar, sabes? Até pode ser deixa andar em determinadas áreas, mas não pode ser deixa andar a Tem de nível haver de limites. respeito. Tens de ter limites. Como é que uma criança vai crescer e vai para o mundo real, não é? Porque enquanto eles são miúdos, eles andam ali no mundo cor-de-rosa, no faz de conta, mas tu a partir de um determinado tempo, a partir de uma altura da tua vida em que tu te tornas um adulto e vais trabalhar, vais para o mundo do trabalho, como é que tu queres, se tu não tens limites na tua educação durante a tua idade de criança, de adolescente, como é que tu depois vais para uma fábrica, por exemplo, trabalhar, em que tens um chefe que te dá ordens, se tu na escola não consegues cumprir com as ordens de um professor ou de um auxiliar? Vem de casa? Na minha opinião, acho que sim. Porque os nossos filhos vão repetir aquilo que vem em casa. E atenção, porque eu não sou perfeita, porque eu também faço asneiras em casa e a minha filha, se for preciso, vai para a escola e repete algumas coisas que eu faço de menos. Mas uma coisa eu tenho a certeza, se a minha filha for para a escola e desobedecer a um auxiliar ou um professor ou for mal educada, não é porque eu dei essa educação em casa. Muitas das vezes tem a ver também com O o ambiente social. não é? Ora, se tu até tens os teus valores e os teus princípios, não é? Por exemplo, o meu Diogo, o meu filho do meio, todas as professoras dizem que acham estranho porque ele anda sempre muito afastado. Ele tem ali a turma dele e ele está ali um bocadinho, mas de resto isola-se. Porquê? E falámos disso há pouco tempo. Ele, há um mês, 2 atrás, saltou-lhe a tampa, levei-o ali um bocadinho ao limite porque ele não fala. E ele chegou ao ponto de dizer: este mundo está podre, as pessoas são podres. Um miúdo de 17 anos, um adolescente que na altura ainda tinha 17 anos, dizer uma coisa dessas é porque realmente alguma coisa não está ali a bater muito certo. E quando ele pergunta: mas está podre, porquê é que tu dizes isso? Diz ele: não faz sentido, não há, as pessoas, eu vejo miúdos na escola a fazer coisas sem pés nem cabeça, sem noção daquilo que estão a fazer, sem pensar nas consequências daquilo que vai acontecer a seguir. E a realidade é que isso é mais comum do que se calhar nós imaginamos que possa ser. É aí que tens orgulho de ti, da educação e dos valores que tu lhe transmitiste? Eu costumo dizer que eu posso não ter feito porra nenhuma de jeito na minha vida, mas se os meus filhos, falando já pelos mais velhos, espero que pela minha filha mais nova também, mas olhar para os meus filhos e ver que eles têm essa noção da realidade, tenho um orgulho, e posso dizer que eu tenho um orgulho gigante nos meus filhos. Não sei o dia da manhã, provavelmente vão cometer erros, vão mandar cabeçadas, vão sofrer, vão fazer alguma coisa, alguma asneira fora do comum, porque é provável que isso venha a acontecer, mas no entanto posso dizer que tenho um orgulho imensurável dos meus filhos, porque eu às vezes tenho colegas minhas e amigos meus que me dizem assim: os teus filhos
como é que é? Eu disse, olha, meus filhos, eu ao que vejo, eu tenho muita sorte. Porque eu, ao que eu vejo no dia a dia, quando vou buscar o Diogo à escola, quando passo por uma escola, quando vou buscar a minha filha à escola, eu tenho muita, muita sorte em ter os filhos que tenho. E eu acho que também tem a ver com o tipo de diálogo e de educação que eu lhes dou. Porque acho que a educação também parte muito do diálogo que tu tens em casa com os teus filhos. Não é só agora vais fazer isto, porque eu mando-te fazer aquilo, agora vais. É claro que também tem que haver Ordem. essa ordem, não é? Porque eles têm que perceber que há sempre alguém acima de ti. Mesmo que tu sejas patrão de ti próprio, vai haver sempre ali alguém acima de ti, não é? Mas tenho mesmo muito orgulho, porque é muito à base da conversa. Explicar, salta-me a tampa, obviamente, porque não fosse eu, Bárbara, não é? De vez em quando salta-me assim um texto fora, mas logo no imediato sento-me e converso com eles e questiono-me. Peço desculpa se tiver que pedir desculpa. Se eu vir que tive uma atitude que não devia ter tido, tenho a capacidade de pedir desculpa, mas também tenho a capacidade de os fazer perceber o porquê que eu tive aquela reação. E também tento fazer com que eles entendam que a atitude que eles tiveram Foi menos correta. não deveria Não é ter errada, tido. mas a menos. Porque há uma coisa que eu sou uma mãe muito. Ok, queres brincar, brincamos. Eu até às vezes, quando estou a ralhar com eles, em tom de ironia, assim um bocadinho irónica nas coisas que estou a dizer, mas é a minha maneira de ser. Mas eu tolero muita coisa e se tiver que repetir 50 mil vezes vai lavar a louça, se tiver que repetir 50 mil vezes vai fazer isto, repito. Mas há uma coisa que eu não tolero, é a falta de respeito. A partir do momento em que um filho meu me levanta a voz, a partir do momento, e tu vais dizer assim, mas se tu lhe dás uma ordem ele não faz, também é falta de respeito. Sim, é. Mas não é tão grave como fazer-me frente, levantar-me a voz, mandar-me, se for preciso, dar a volta ali à rotunda, ali abaixo. E quando isso é raro, acho que posso contar. Se fizeram isso, e falo pelos rapazes, que são os mais velhos, 2 vezes ao longo de 20 e de 18 anos, foi muito. Mas tiveram uma reação da minha parte, obviamente. Acredito que aquilo que tu deste como exemplo possa ter acontecido ou até não, mas vou abrir aqui um parênteses para uma chamada de atenção a todos desse lado, porque depois há comportamentos que nós vamos ter na vida futura, na nossa fase adulta, justamente como estes que acabamos de ouvir aqui, que acredito que foi uma situação que quiseste exemplificar, mas que não acontecesse. Mas justamente quando muitos de nós, Marisa, eu não sei porque é que procrastino, porque é que eu deixo tudo para depois. Aqui está uma das situações, que é, claro que para ti o grau de importância em relação a uma falta de respeito é diferente, não é? Vai lavar a louça, tu não Já te vou. importas de fazer. Nós estamos a ensinar o já vou e a permitir o já vou, nós já estamos a ensinar aos nossos filhos que tudo pode ser feito para depois. Mas é assim, tem tempo. Portanto, muitos de nós chegamos à fase adultos e não sabemos porque é que gostamos de deixar tudo para depois. Não, deixa-me estar no sofá, deixa-me ver um filme, deixa-me... E é aqui, desculpa, eu tinha que falar isto, mas ainda bem que falaste. E ainda bem que tocaste nisto, porque é muito importante. Sim. Muitas vezes há mães que não compreendem certos comportamentos dos filhos, há adultos que não compreendem porque é que o fazem, porque é que é tudo para depois. E quem diz de uma mãe, eu noto justamente como estavas a falar a nível do patrão, pontualmente que falaste aí, mas há patrões que dizem, não, isso depois, desde que esteja feito, mas é depois, não há o depois, se é o agora, É é agora, é agora. Mas eu quando digo que sou muito paciente e muito tolerante neste aspecto, é porque eu sou, ok, tudo bem, mas ó Diogo, não é, já vou, é agora. E eu digo Diogo porque geralmente é aquele que me vai dando derivado. O Pedro também é igual, mas. E eu ainda há dias tive essa conversa com ele, que é, Diogo, vai arrumar a cozinha. Eu já vou. Isso ok, vamos ver, então onde é que vai chegar o teu já Quanto vou? tempo dura ou já vou? No dia a seguir, de manhã, acordei e a cozinha estava para arrumar.
E eu peguei e disse, teu já vou, como é? E ele, mamãe, esqueci-me. Eu disse, pois é. Depois passas-te, porque eu me passo da cabeça contigo, porque estou sempre ali a insistir para não é já vou, é agora, não é já vou, é agora, porque eu depois começo, não é já vou, é agora. E depois tive uma conversa com ele e disse, Diogo, tu quando fores trabalhar para uma fábrica, se o teu chefe te disser, estás a fazer esta tarefa, se o teu chefe te disser, Diogo, eu preciso que vá fazer aquela tarefa, tu não te vais virar para o teu chefe a dizer já vou. E ele respondeu-me assim, vou. Eu primeiro vou acabar o que estou a fazer e depois vou fazer aquela. Eu disse, não, vamos ter muitos problemas, vais ter muitos problemas quando fores trabalhar. Há uma hierarquia e é isso que eu gosto de mostrar aqui em casa. Numa fábrica estás tu, está o teu chefe de linha, de turno, do que for, tens o encarregado, que é o chefe do teu chefe, e depois tens o patrão. E essa hierarquia, as ordens são dadas de cima para baixo até chegar ao operário fabril. Estou a falar aqui a nível de fábricas, não é? Obviamente. Se o teu chefe te diz, Diogo, vai agora deixar de fazer essa tarefa e vais fazer aquela, tu não podes nunca dizer ao teu chefe já vou, porque se ele te está a dar essa ordem, porque alguém acima dele lhe deu uma ordem para pôr aquela tarefa em primeiro Já lugar. não estaria Portanto, a falhar uma pessoa, já está a já falhar não duas, estarias três. tu só a falhar, estarias a falhar tu, estarias a pôr o teu chefe a falhar Equipa. e a equipa toda. Então por isso é que eu digo que eu acho que a educação que eu dou aos meus filhos é muito à base do diálogo, do exemplificar. És uma mãe que castiga. Não. Sou uma mãe que ameaça. E depois não castigo. Eu acho que peco muito aí. Porque eu tento... Não sou uma mãe de bater, não sou uma mãe de castigar. Sou uma mãe de... É o que eu estava a dizer, sou uma mãe... está-se bem. Yeah. Peace and love. Mas tento... Eu sou... aqueles micro castigos do género... Neste caso com a minha filha. E o Diogo e o Pedro depois enervam-se porque quando eu tinha a idade dela as coisas não eram assim. Eu disse, quando vocês tinham a idade dela eu achava com o vosso pai as coisas também eram completamente diferentes. Não se comparem. É tal e qual. Não é desculpar as atitudes que eu tenho, porque eu também era em certas coisas branda com eles, mas há outra maturidade neste momento que não havia quando tinha a idade, quando eles tinham a idade da irmã. Eu sou de Lúcia, aviso uma vez, aviso duas, aviso três. E se mesmo assim ela não cumprir, eu pego, tiro-lhe o tablet, tiro-lhe o que for, o que ela está a fazer, de castigo. Até novas ordens. Sim, porque se eu disser castigo durante uma semana ou duas, a coisa não vai acontecer. És tu a primeira que retiras o castigo? Só porque eu acho que tu consegues ter noção que todos os atos têm consequências, seja os Castigo é bons, momentâneo, não é? seja os bons, seja os maus. E tu, castigo em criança é as tuas quedas na vida adulta. Tu só vais entender aquilo que efetivamente é um castigo quando tu, numa fase adulta independente, Olhares lá para trás. decidis ir por um caminho e, epá, não era por aqui. Por muito mais que te avisem, não vais por ali, tu decides ir por ali. Por muito mais que ele diga, Lúcia, se tu te portares mal, eu vou-te tirar, mas isso não vai invalidar, se calhar, dela se portar mal, tal como não te vai invalidar de fazeres aquele caminho, mesmo que os teus pais, os teus amigos te digam, não vais por ali, não é? É muito à semelhança disso, por isso não sou mãe de castigar muito. O que é que tu sentes que perdeste ao tornar-te mãe? O que é que tu sentes que perdeste como mulher? Tiveste algo que perdesses que te marcasse? Rotinas, autocuidado? Sim, era aí que eu estava a tentar ir, ou ver se ia. A única fase em que eu senti que perdi algo enquanto mãe foi a determinada altura da minha vida em que deixei de me cuidar, deixei de ter as minhas rotinas, deixei de viver, passei a sobreviver. Isto é um bocado chocante, mas é a realidade. Porque tu, quando estás a viver para os outros, não estás a viver para ti. E sim, nessa fase, sim, deixei de me cuidar, deixei de estar preocupada comigo, estava preocupada Comer ou vestir, estar. se tivesse que estar de pijama o dia todo, estava de pijama o dia todo, se tivesse que ir à rua de fato de treino,
mais velho, tipo, não estava preocupada, sabes, né? Porquê é que tu sentes que isto acontece? Porque é tudo virado para a maternidade e quando já é o tempo que é para ti, já é pouco, tu já preferes o quê? Descansar? Ou já nem tinhas forças para? Não, eu acho que isso também é muito relativo da pessoa e daquilo que a pessoa está a sentir. Ora, se eu estou numa altura da minha vida em que eu tenho uma falta de amor próprio brutal, em que a minha autoestima foi lá abaixo ao charco, não é? A que é que eu me vou agarrar? Se a minha relação não está, se o meu casamento não está a correr bem, se eu não tenho autoestima, se eu me sinto culpada de ser má mãe, do meu casamento estar aí pelo charco, de a minha casa estar desarrumada, de eu não ter cozinhado aquilo, não é? Vou-me agarrar a quê? Vou-me agarrar àquilo que eu tenho, que é os meus filhos, ou o meu filho. E acho que isso também é muito. Eu agora olhando para trás, eu não tenho tempo porque tenho o meu filho. Eu não tenho tempo, não posso fazer isto porque está ali o meu filho. Acho que isso acaba por ser uma desculpa de quem não é capaz naquele momento de vir ao de cima. E de... É uma saída de emergência? É uma porta em que, ora bem, aquela porta está a 1 quilómetro, mas deixa estar mesmo aqui ao lado. Se eu chegar ali vou demorar mais tempo, vai doer mais, vai custar mais, então deixa-me sair por esta, que é mais fácil. Acho que é muito por aí. Porque eu conheço mulheres que não têm qualquer tipo de problema a nível de amor próprio. Uma delas tu conheces, a Tânia, e viveu a maternidade sempre muito bem. Se tivesse que cuidar dela, cuidava, continuava a maquiar-se, impecável. Lá está, tinha uma rede de suporte também muito boa. Não é que eu não a tivesse do lado da minha família, atenção, porque eu tive sempre os meus pais, os meus irmãos, que se eu fizesse um telefonema ou mandasse uma mensagem, eles vinham no imediato acudir, não é? Mas é a minha maneira de ser. Se eu escolhi isto, sou eu que tenho que arcar com as consequências daquilo que me está a acontecer. Sou eu que tenho que sair daqui sozinha. Eu não tenho, na minha cabeça, ainda há dias estive a ter esta conversa com uma amiga minha. Na minha cabeça, a partir do momento em que eu sou maior e vacinada, tenho a minha vida própria e decido sair de casa dos meus pais para viver a minha vida, eu não tenho que me lamentar, ligar ao meu pai e à minha mãe a fazer queixinhas daquilo que está a passar na minha vida. Eu tenho que resolver os meus problemas. Isto na minha cabeça. Sim. Porque toda a gente diz que os filhos não são nossos, são do mundo. Se os filhos são do mundo, tu tens que os deixar voar, certo? Se eles vão voar... O meu pai disse-me uma coisa, numa das alturas em que estive para me separar, na primeira real tentativa em que eu estive para me divorciar, para me separar de pé dos meus filhos, o meu pai disse-me uma coisa e ficou-me sempre marcada. Ele não me disse, divorcia-te, nem me disse, vais para casa, ficas lá. Ele disse-me, vais ter com ele, falam e entendam-se. Na altura, eu entendi, entendi o entendam-se do género. Ok, então aconteceu esta situação. Eu estou aqui em tua casa e tu estás-me a dizer que eu tenho que ir ter com o meu marido, ter uma conversa com ele para me entender com ele. Quando na realidade ele estava-me a dizer, ele não se quis meter, porque a decisão era minha, ele não quis influenciar em nada. Quando ele me diz, falas com ele e entendam-se, era em relação a se querem continuar juntos ou se querem se separar. E eu interpretei esse entendam-se como, olha, vais para lá, falas com ele, entendes com ele e ficas com ele. Hoje, eu quando olho para trás, eu percebo o entendam-se deles. Percebes? E então eu nunca quis... Que resolvam-se. Resolvam-se, exatamente. Porque se tu queres estar com eles, tens que arcar com as consequências. Se não quiseres, está tudo Mas bem se também. foi aí que ele disse isso e ficou-me para sempre marcado. Mas se tu não quiseres estar com ele, uma coisa eu te garanto: a porta da minha casa nunca estará fechada para nenhum dos meus filhos. Podias até fazer a maior asneira que houvesse à face da terra. A porta da minha casa, tu és minha filha, a porta da minha casa estará
está e estará sempre aberta para ti e para qualquer um dos teus irmãos. E eu não é que eu tivesse dúvidas. Regressaste? Nunca regressei à casa dos meus pais. Eu amo muito o meu pai. Mas também somos muito parecidas em muita coisa. E é... O não regressar, sabias que era pela relação ou porque querias, se te meteste neste fim de relacionamento, Não. tinhas que sair dele? Eu saí dele com a ajuda do meu pai. Quando eu efetivamente saí dele, foi do género, a minha filha tinha acabado de fazer 1 ano há semanas, e eu tive uma discussão com o pai dos meus filhos e eu disse, acabou, chega. Eu avisei-te, quando engravidei da menina, eu disse que não ia tolerar certas e determinadas coisas, jurei a mim mesma. E então acabou. E no meio da discussão foi falado que para isso o meu pai teria que vir buscar os meus filhos e a mim, e eu só fiz um telefonema e ele em 10, 15 minutos estava à minha beira. Pegou em mim, pegou nos meus filhos, levou-me para casa onde eu estava a morar na altura, que era uma casa já na altura de família. Ok, fiquei lá. Teve uma conversa com o meu ex-marido, que sempre, independentemente de tudo, sempre respeitou muito o meu pai. Sempre ouviu muito e deu muitos ouvidos. Respeitou o teu pai, mas, não é? Mas aquilo que o meu pai lhe dizia, ele ouvia muito o meu pai. E o meu pai ficou a falar com ele, okay, ele foi para a casa dos pais dele, eu fui para a minha casa. Ser mãe também é isto, não esquecer de ser filha. Sim, mas é não esquecer de ser filha. Às vezes podem interpretar, eu não sou muito apegada, eu gosto muito do meu canto, do meu espaço. Eu costumo dizer, toda a gente falha, eu falho muito enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto prima, enquanto irmã. Mas eu hoje em dia, aqui há uns anos atrás não, mas hoje, eu faço muito aquilo que eu sinto, que me apetece fazer. E eu sou muito eu gosto de estar com os meus pais, gosto de estar com os meus irmãos, mas gosto muito de estar no meu canto. Tu és uma pessoa que precisa do teu tempo, do teu espaço. O meu espaço, porque imagina, eu estou contigo, és minha mãe, eu estou contigo, mas tu não concordas muito com certas determinadas coisas que eu faço, ou que eu digo. Tudo bem, está tudo certo. Mas sabes que está tudo certo, porque depois vais para o teu espaço? Não, porque está tudo certo, ela tem o direito de não gostar. A minha mãe e o meu pai têm todo o direito de não gostarem de certas determinadas decisões que eu tomo na minha vida. Têm direito. Eu sou filha deles, eles querem o melhor para mim. Agora, há uma coisa que acho que os pais não percebem, ou acho que cada vez começam a perceber mais, porque também as redes sociais ajudam. Ter um discernimento. Mas aquilo que eu acho que é certo para o meu filho, ou aquilo que eu acho que é certo para os meus 3 filhos, não é a verdade absoluta. Isto é a minha opinião em relação àquilo que eu acho que eu quero para o futuro deles. Mas não quer dizer que seja o certo para eles, porque se eles seguirem um caminho que eles escolheram e esse caminho der certo, porque então se formos a ver, olha, não estaria aqui a gravar este podcast, não estaria a trabalhar na área que eu quero, estaria numa fábrica das 8 às 5 a trabalhar com um ordenado fixo ao final do mês. Ou melhor, teria ido para a faculdade, teria concluído o 12º ano, teria ido para a faculdade e teria um canudo na mão. Porque isso era aquilo que os meus pais achavam que era certo para mim. E tudo certo, e respeito. Mas se calhar hoje era uma mulher profundamente infeliz, porque tinha andado a estudar no que não querias? Naquilo que não queria, ou se calhar nem era no que eu não queria, se calhar andava ali a passear os livros, como andei durante algum tempo, e a andar na faculdade, porque não por vontade própria, mas para fazer a vontade aos meus pais. Iria estar a ter um trabalho das 8 às 5 ou das 9 às 6, de segunda à sexta, não porque eu queria, mas até podia gostar daquilo que estava a fazer, mas se calhar não me sentia preenchida. Eu posso estar a ganhar menos agora, mas pelo menos eu sinto-me... Sou uma mulher feliz, percebes?
Não é que eu não gostasse, o tempo que eu trabalhei na fábrica, eu adorava andar de empilhadora, eu adorava trabalhar em armazéns, porque também acabava por lidar ali com pessoas. Mas se eu sei que aquilo que eu gosto é lidar com pessoas, é falar com pessoas, é conversar, é partilhar ideias, partilhar experiências, tocar as pessoas de alguma forma, para que é que eu vou estar enfiada numa fábrica das 8 às 5? Ainda por cima, um ambiente em que é mais quem se quer destruir umas às outras ou uns aos outros do que quem se quer bem. Porque é muito unitário, vamos trabalhar em equipa. Ok, então bora lá trabalhar em equipa. Se eu fizer uma coisa que os meus colegas de equipa sabem que o meu chefe não queria, quem é que fez aquilo? Ah, foi fulana. Percebes? Não. Não dispersando aqui muito, o que é que tu ganhaste que nunca imaginaste de ser mãe? Ganhei. Isso é uma pergunta um bocado. Um império? Um legado? É a tua Acho que ganhei marca? acho que ganhei um legado. Porque a partir do momento em que eu digo que eles têm, consegui passar-lhes os valores e os princípios que eu, Bárbara, considero serem fundamentais para um ser humano, que é o respeito pelo próximo e a empatia pelo próximo, pelas pessoas. A partir do momento em que eu acho que lhes consegui transmitir isso, ou que eu vejo que eu consegui lhes transmitir isto, acaba por continuar o legado que o meu pai também me passou. De formas diferentes, não é? Alturas de vida diferentes, idades diferentes, maturidades diferentes, mas acho que é essencialmente isso, um legado. Sei que é o saber que, por exemplo, eu vejo pelo Pedro. Ele tem paralisia cerebral, mas ele está a ir atrás dos sonhos dele. Isso não condiciona. Não. Não condiciona porquê? Porque é aquilo que toda a gente diz e que eu digo muitas vezes. A palavra impossível foi inventada por quem um dia desistiu. É impossível até acontecer. A partir do momento que acontece, deixa de ser impossível. A partir do momento em que me dizem que o seu filho tem paralisia cerebral, automaticamente, se eu fosse a ter aquele pensamento negativo, ok, meu filho nunca vai caminhar, nunca vai falar, nunca vai comer, vou ter que andar sempre ali e ele vai depender sempre de mim. Não. Está a caminhar, ou melhor, está a fazer uma caminhada muito bonita. Há casos à e maneira casos. dele. Eu costumo dizer, e já fui muito mal interpretada com isto que eu costumo dizer. No meio do azar, eu tive muita sorte. Primeiro, foi o primeiro filho, não tinha termo de comparação. Se calhar se fosse no segundo, já iria ali haver outro cuidado. Então, mas tu tens 3 meses e ainda não fazes isto e o teu irmão mais velho, percebes? E depois, no meio do azar, tive muita sorte, porque efetivamente há mães que têm filhos em que logo à Dependentes partida para a vida. ficam dependentes para a vida. Por isso, sim, no meio do azar, eu ainda tive muita sorte. Eu e ele, não é? Porque se há uma luzinha ao fundo do túnel, 1 ou 2% que sejam de haver possibilidade, porque é que tu te vais resignar àquela condição? Não, então bora. E eu sempre puxei para isso. Já sentiste saudades de quem eras antes de ser mãe? Não. Vai ao encontro daquilo que eu te disse da última vez. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, não mudaria nada. É possível equilibrar tudo na tua vida? É. Todo o teu trabalho, toda esta rotina com Nunca os teus 3 fica, filhos? nunca fica equilibrado, 10 para aqui, 10 para ali, 10 para lá, 10 para ali. Não. Acho que é uma questão de prioridades. Eu consigo ter tempo para os meus filhos, consigo ter tempo para o meu trabalho, consigo ter tempo para mim. Às vezes tenho mais tempo para os meus filhos, outras vezes tenho menos. Às vezes tenho mais tempo para mim, outras vezes tenho menos. Mas acho que a questão aqui de equilibrar não é num dia, nas 24 horas do dia, é de uma maneira geral. Se eu hoje não tiver tempo de estender, pôr roupa a lavar ou passar uma máquina de roupa, pá, também não é por causa disso que a vida vai parar lá fora. Bárbara, sentes que a sociedade exige demasiado das mães?
Sim, sinto. As mães têm que ser perfeitas. Perfeitas, têm que ser perfeitas. Tem que ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional, uma excelente esposa, namorada, o que for. Tem que ser excelentes em tudo. A mulher, em geral. E então, quando tu és mãe, ainda tens mais. A mulher, em geral, tem que ser boa dona de casa, porque tu cresces a ser. Em que te incutiram, em que tu, se não souberes cozinhar, não prestas, se não souberes arrumar, não prestas, não vales nada. Percebes? E então, quando se torna mãe, ainda Um dia vem vais mais. ver quando casares. Quando casar. É assim, eu sou apologista de que uma mulher tem que saber cozinhar, mas também sou apologista de que um homem, se souber fazer um arroz ou uma massa, não é? Também não lhes vai cair nada. Mas isso é a minha opinião. O meu filho Os Diogo. melhores cozinheiros do mundo são São homens. homens. O meu filho, há dias, disse: o que é que vai ser o jantar? Eu disse: olha, não sei, não me apetece cozinhar. Tens Ele ali foi nuggets fazer. no congelador. Pegou nos nuggets, meteu na air fryer e comecei a ver um dos chanchos. Disse: o que é que vais fazer? Vou fazer arroz. Eu disse: muito bem, sim senhor. Vou comer depois ao fim. Afinal já me apetece comer. Então, de brincadeira com ele, mas sim, mas fez. Só me disse assim: o que é preciso, como é que eu faço? Não perde nada em saber fazer o básico. Já não digo fazer assim altos pratos, todos mirabolantes. Mas o básico, caramba, porque a mulher, ele um dia há de ter uma mulher, não é? Supostamente, e a mulher dele também há de trabalhar, tanto como ele. E se calhar há dias em que ele vai chegar a casa primeiro do que ela. Porquê é que ele tem que esperar que a mulher chegue a casa para fazer comer? Já te sentiste julgada por alguém? Aí eu sinto-me julgada a toda a hora, a todo momento. Eu tenho uma maneira, é tal que. Diretamente ao teu papel de mãe? Já. Ui, sim, muitas vezes. Porque. Então, mas os teus filhos estão assim e tu estás ali? Sim, então. Então, mas tu vais sair, vais jantar com as tuas amigas e os teus filhos estão em casa e que tem? São opções. Os meus filhos não vão ser menos ou mais por causa de eu estar. Aliás, eu até acho que. Nem te faz ser menos Menos mãe mãe. ou Aliás, mais eu até mãe? acho que se eu andar dias e dias e semanas e meses em que eu me proíbo de ter uma vida social, ou de sair para jantar com uma amiga minha, com uma tainada, com os colegas de trabalho, porque os meus filhos vão ficar em casa, isto hoje, isto amanhã, isto depois, ainda vai gerar frustração. E se eu estou frustrada, como é que vai ser a maneira de eu lidar com eles? Como é que eu vou falar com os meus filhos se eu me sinto frustrada? Acontece às vezes, basta alguma coisa me correr mal no trabalho, ou no dia a dia, ou ter um acidente, ou furar-me um pneu, como já aconteceu, e chegar a casa e o meu filho falar para mim e eu dizer: desaparece-me. Não falo, mas eu só digo assim: hoje não, agora não, espera um bocado, uma hora, agora não. E eles entendem, e vão para o quarto, e está tudo bem, e vêm passado um bocado. Dou-me um abraço, dou-me um beijinho, estás melhor. E eu ali com a fronha engelhada, estou, mas deixa-me estar. E está tudo certo, mas agora, isso é eu ficar frustrada com uma situação que eu não controlo. Furei um pneu, cheguei atrasada, eu não controlei aquilo. Fiquei mal disposta, fiquei chateada, fiquei frustrada. Ok, não tinha como controlar. Outra coisa é por eu me proibir de fazer coisas que me fazem sentir bem, com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, eu torno-me numa mulher frustrada, amargurada. Que educação é que eu vou dar aos meus filhos? Como é que eu vou explicar aos meus filhos Que eles geram a não é? culpa, entre Eu aspas. estou assim porque pus-os à minha frente. Porque se não fossem vocês, e há pais de certeza, e já ouvi, nem que seja da boca para fora, se não fosses tu, eu tinha ido ali. E depois? E as marcas que isso deixa na criança? Ou no adolescente? O sentimento de culpa que o filho está ali, do género, vê a mãe a sofrer, chateada, frustrada, a falar-te mal, e tu E vais tu é que pensar és o assim, causador de então, mas ela está assim, coitada, mas a culpa é minha. Se eu não fosse mãe, se eu não não sou fosse aqui um estorvo, como já ouvi tantos tal e qual, tal e jovens qual. a falar sobre Havia isso. uma coisa na altura em que me separei do pai dos meus filhos, que era os teus filhos parecem que te estorvam. Disse, não, a mim não. Olha, se tiver que sair, sai. Se eu tiver que ficar, fico. Se eu me apetecer. Se eu não puder sair hoje e se tu não puderes estar com eles, tudo bem, não sei hoje, sai da próxima vez. Eu, todos os fins... Há dias tive uma conversa com o Pedro.
Eu disse, mamãe, mas eu não me apetecia-me ficar em casa. Eu disse, ok, Pedro, está tudo certo. Sentei-me com ele no sofá e disse assim, trabalho todos os dias, eu lido com pessoas diariamente. Tu estás o dia todo enfiado no teu quarto, nas tuas redes sociais, a fazer o teu trabalho, a lidar com as coisas que tens que lidar, mais que não seja uma vez, um fim de semana de 15 em 15 dias, ou para um lado ou para o outro, tu tens que sair de casa. E isso não é uma questão de tu me estorvares para eu fazer a minha vida ao fim de semana. Porque se eu tiver que passar um fim de semana a algum lado e deixar-te as coisas orientadas e tu ficas o fim de semana em casa, ficas, tu tens que te desenrascar. Tu vais fazer 21 anos. Se tu queres ser autónomo para umas coisas, tens de ser autónomo para outras. Agora, eu acho é que tu tens que sair de casa. Mas eu tenho esta conversa com eles. E eu digo sempre, vocês não me impedem de fazer rigorosamente nada. Eu se tiver que sair, saio. Eu se tiver que adiar, adio. Se tiver que fazer, hoje faço. Se tiver que vir aqui alguém a casa, vem. Não. Há um equilíbrio. Há. E há timings para certas e determinadas coisas. Já choraste escondida alguma vez? Quem nunca? Quem nunca? Que mãe é que nunca chorou? Mas atenção, já chorei e choro escondida, mas há momentos em que eu deixo que eles me vejam a chorar. Esses momentos são, por alguma razão, Para casa eles, ou externo? esses momentos em que eu me escondo, é assim, quando o motivo é algo meu, externo, da minha vida pessoal enquanto Bárbara, eu evito ao máximo envolvê-los nisso. Imagina, há 2 anos atrás, quando o meu namorado saiu de casa, quando me cai a ficha, tipo, eles perceberam, a mais nova não, os mais velhos perceberam, que havia ali qualquer coisa que não estava a ter certo. Tipo, quase 7 anos e eles nunca tiveram uma discussão e agora estão ali a falar, não era a discutir, mas a ter ali uma conversa um bocadinho mais acesa. E depois viram os sacos, ele a pegar nos sacos e tal, coisa. Sim, senhor. Ele sai, bate a porta e eu desabo. Quando o fé de alguém atrás de mim, e era o Diogo, mas está tudo bem. Eu disse, tá, vai para o teu quarto, se faz favor, deixa-me estar um bocadinho sozinho, vai para o teu quarto, mas está tudo bem. Não te preocupes, tudo se resolve. Aí sim, quando é uma situação minha, porque eu não tenho que envolver os meus filhos numa situação... Uma carga pesada para eles. Ok. Ainda por cima é assim, eles já tinham passado há 8 anos atrás, ou há 8, 9 anos atrás, Divórcio. pela separação e pelo divórcio depois, e não foi uma separação e um divórcio bonito, foi uma situação em que houve ali muitos atritos. Eu senti-me, por momentos, culpada por eles estarem a viver novamente aquilo. Ainda por cima, não era uma relação de 1 ano ou 2, eram quase 7 anos. E há ali aquela sensação de eles não têm que levar com isto outra vez. Eu sou mãe, eu tenho que os proteger. Tenho que os tentar fazer com que eles fiquem o máximo protegidos desta situação. Foi uma opção minha. Depois de passar ali aquela fase inicial, eu, por exemplo, a minha filha só soube que o meu ex-namorado tinha saído de casa passado 1 ano e tal, é que ela soube que nós já não éramos namorados. Porque depois há ali uma fase em que aquilo que mais me estava a doer já não era a separação em si, já era ver a minha filha a chorar porque estava com saudades de fulano. E ela não passou isso quando foi a separação do pai, porque ela tinha 1 ano, não tinha noção, não é? Não sabia. E depois, de repente, tem uma pessoa que sabe que não é pai dela, mas que era a figura paterna que ela tinha diariamente, não é? E estava ali todos os dias. E ela sentiu falta. E aí sim, aí eu escondi. Aí posso dizer, escondi muitas vezes para chorar. Após este tempo todo, 2 anos, não é? Como Sim, tu falaste. fez agora 2 anos. Olhando para trás, e a pergunta que eu te vou dizer relacionada com isso, de se farias diferente no sentido de os meus filhos também têm que perceber que é normal haver uma separação. Porque muitas vezes a superproteção dos pais, em que os filhos pensam que nada termina, que é tudo para a vida. Tal como a morte, que temos que ensinar aos filhos que há um início, um meio e um fim, tudo é ciclos,
naquele momento não estarias no momento certo para ensinar aos teus filhos sobre a separação também existe. Mas acabei por É uma ensinar. coisa normal. E não darias tanto tempo de 1 ano para ela Aí perceber isso. arrependo-me dos rapazes não, porque os rapazes passavam uns dias e quando efetivamente me senti preparada emocionalmente para ter esta conversa com os rapazes, sim, falei com eles, passou-se isto, houve uma discussão, falei-lhes a verdade, não escondi nada. O porquê da separação, disse aquilo que foi falado entre mim e ele, claro que há pormenores que não me interessam, mas o maior, falei com eles. A minha filha, eu acho que demorei tanto tempo também porque eu estava num processo de negação, porque eu acho que era, na minha cabeça, havia sempre aquela esperança dele voltar. Então, como é que eu ia dizer naquele momento à minha filha que eu e ele já não éramos namorados, ele já namorava em nossa casa e de repente ele aparecia novamente na minha casa? Então, eu acho que esse E lhe fazer muita confusão. ia. Então, eu acho que esse arrastar quase 1 ano foi principalmente naquela fase em que estávamos ali entre perceber se efetivamente era um ponto final, se era um ponto e vírgula, se havia forma de voltar ou não. Então acho que quando eu percebi que realmente, e mesmo que houvesse um fazer as pazes, digamos assim, já não seria ele voltar lá para casa. Já seria, ok, então vamos ver. Porque acho que depois de uma separação como a que eu tive, neste caso, há muita coisa que depois tem que ser trabalhada. Porque para voltar, não voltas para cometer os erros que cometeste antes. Porque senão, se tu voltares e repetires tudo aquilo que aconteceu antes, que levou àquela quebra, vai-se repetir. Então, E não é só uma mãe que está ali não, disponível exatamente. para ele. Neste caso, não é só uma mulher, Uma há uma mulher, há mãe uma mãe, com mulher e filhos. mãe, exatamente. Então, por isso é que quando eu percebi, ok, mesmo que a gente faça as pazes e que a gente reate a nossa relação, nunca será ainda em casa. Até podes vir lá jantar, até podes vir lá dormir uma vez de vez em quando, mas morar ali outra vez não. Então, quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu realmente falei à minha filha dessa situação. Tu tornaste mais forte ou mais vulnerável com o facto de seres mãe? Por exemplo, ao fim destes anos todos, tu olhas para trás mais forte ou mais vulnerável? Tornei-me mais forte em determinadas coisas e mais vulnerável noutras. Por exemplo, a partir do momento em que fui mãe a primeira vez, há medos que tu nunca tiveste antes e que de repente te apercebes que tens. Porque tens uma criança pequena nos braços, tens uma pessoa que é inteiramente dependente de ti. Eu dou-te um exemplo muito simples. Eu era maluca por andar nessas coisas de carroceiros, de altos e baixos e cabeça para o ar, para baixo, por todo lado. E eu, passado uns meses de ter sido mãe pela primeira vez, eu fui à festa do Parque São João da Madeira e aqueles canguru, que aquilo não era, tipo, eu estava a morrer de medo. E 1 ano antes tinha andado de cabeça para baixo numas alturas enormes. Me acontece alguma coisa e se... É logo, então, e meus se de filhos, repente, e depois? eu saltar, e se de repente isto cair, então ele está ali embaixo no carrinho com o pai e eu, e ele vai precisar de mim. E isso aconteceu exatamente na situação de há 3 anos quando tive com cancro, que foi, por muito mais que tu soubesses que aparentemente ia correr medos bem, que nascem. é inevitável, por muito mais que sejas uma pessoa positiva, forte, e se soubesses, há sempre aquela coisa, mas e se não correr bem? Os rapazes já são crescidos, ok, mais 1 anito, 2, 3, mas e a pequena? O que é que vai ser dela? Acho que é nessa parte que eu me torno mais vulnerável. O que é que desejas que eles nunca esqueçam de ti? Para além daquilo que eu lhes tento transmitir a nível de valores e princípios, acho que eles nunca, queria que eles nunca se esquecessem de que eles têm que ser felizes, que é isso que eu hoje em dia tento passar para eles. Que mundo é que tu gostarias de deixar para os teus filhos?
certamente não seria um mundo como a que nós temos tido ultimamente. Há coisas que a mim não me encaixam. Hoje serias mãe? Hoje seria mãe? É assim, eu também fui mãe sem estar a fazer conta de ser mãe, portanto, não sei, sinceramente não sei, mas acho que tenho muito medo, eu tenho muito medo do futuro. Não tanto se calhar para o Pedro e para o Diogo, mas principalmente para a minha filha. As pessoas, eu acho que as pessoas e as crianças e os adolescentes são cada vez mais cruéis, têm cada vez mais maldade dentro deles. Do meu tempo de escola, eu tenho 43 anos, do meu tempo de escola havia bullying. O bullying já havia. Gozavas com este, gozavas com aquele. Mas não era aquela mal. Por exemplo, eu gozava se fosse preciso com uma amiga minha, mas se for preciso, logo a seguir ia-me abraçar a ela e estava tudo bem com ela e brincava com ela e dizia que gostava muito dela e dava muitos beijinhos e íamos brincar e estava-se bem. Hoje em dia não. Hoje em dia há um massacre. Hoje em dia tu Durante, vês uma após. miúda mais. A minha filha ontem chegou a casa e disse-me assim: Mamã, houve uma pessoa na escola que envergonhou-me. Não foi ontem, foi anteontem, no dia do aniversário do Diogo. Eu disse: Como assim? Sim, envergonhou-me. Fiquei muito envergonhada. Disse que eu era gorda. E eu: Como? E ela ficou assim. Eu disse: Então vais dizer a essa pessoa que a próxima vez que isso tornar a repetir, quem vai lá falar com ela sou eu. Porque isso é inadmissível. E foi na escola. E não foi uma amiga. Nem foi nenhuma amiga da idade dela. Foi ela que criou isso? Alguém mais velho? Foi. Mesmo que, e eu quero acreditar que a pessoa não tenha feito isso com maldade. São coisas que as pessoas mais velhas, a partir com uma certa idade, dizem da boca para fora. Estás a ficar muito gorda. Não achas que já estás aí com uma barriguita a mais? É automático da pessoa. Mas se eu permitir que isso aconteça uma vez, duas vezes, três vezes, depois daqui a mais o que é que vem daí? Acho que há muita falta de noção, mas também há muita maldade. A partir do momento em que eu vejo uma miúda aqui há uns 3 anos atrás, a minha filha tem 10, ou seja, 6, 7 anos, uma miúda de 6, 7 anos, a vir a minha filha entrar num ATL com umas calças da Guess, uma t-shirt da Guess, dos chinocas, mas dizia Guess, e uma miúda da idade dela, vira-se, olha para a minha filha de alto a baixo, mas assim com ar de... E vira-se para a mãe e pensa assim: Mamãe, a Lúcia tem um conjunto da Guess. Uma miúda de 6 anos. Eu disse não. E eu também fiz questão de fazer o meu papel. Eu olhei para ela e disse: Tem, amor, tem um conjunto da Guess. Conheces? Porque depois também vem do lado cínico de cima, não consigo. Dirias, tu também podes ter. Se é dos chineses, dos ciganos, não me interessa. Só porque diz Guess, o que é que tem? O que é que ela é mais do que tu? Ou o que é que tu és mais do que ela quando vens com umas roupas de marca? Ok, roupa de marca, está tudo fixe. Gostas? Sim, eu também gosto. Mas não me faz ser pessoa mais ou menos pessoa, mais ou menos válida do que a outra pessoa que anda com roupa dos ciganos, dos chineses. As marcas são uma procura de validação. São. Sim. Mas é que não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu acho que aquilo que as pessoas têm que entender, e acho que isso é muito importante passar às crianças da idade de 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos, é que a marca não faz a pessoa. Não é porque a pessoa anda sempre com roupas de marca, com sapatilhas caríssimas, que é mais do que tu, ponto. O que é que tu tentas ensinar todos os dias aos teus filhos sem palavras? A serem felizes. A fazerem o que gostam. A fazerem o que os preenche. Fazerem aquilo que os deixam verdadeiramente bem. A serem autênticos, serem eles próprios. Se tu pudesses falar com o teu eu antes de ser mãe, o que é que tu dirias?
vais ser mãe sem fazer conta disso. Portanto, vais ter que te enrascar. Santa, vira-te. Se calhar seria isso. O que é que significa para ti ser mãe numa frase? Exemplo. Há algo que nunca disseste aos seus filhos e gostavas de dizer? Não deixo nada por dizer aos meus filhos. Principalmente o quanto usar todos os dias. Eles também te dizem? Dizem. Todos os dias. Se os teus filhos ouvirem este episódio um dia, o que é que tu gostavas que eles sentissem? Aquilo que eu acho que eles já sentem hoje em dia. Orgulho da mãe que têm. Aquilo que eu acho não, aquilo que eu tenho a certeza que eles já sentem hoje em dia. Vale tudo a pena? Tudo vale a pena. Mensagem queres deixar a todas as mães que nos estão a ver, a quem já nos acompanha desde o primeiro episódio, sobretudo porque tens feito aqui uma caminhada bonita e não deixas nem te descuidas enquanto mãe do teu empenho, de todo o teu esforço, toda a tua dedicação em trabalhar este podcast. Já estás no teu quarto. Se fosse um bebé 9 meses, não é? Uma gestação, estamos aqui quase a parir Com ali algo. uma paragem pelo meio. Mas o que é que dirias a todas as mães deste mundo? Uma mensagem bonita. Olha, acho que a todas as mães e a todas as pessoas do mundo está tudo certo em não estar tudo bem. Não é porque não está tudo bem na tua vida que estás a errar. Acho que seria mais por aí. Para não se exigirem demasiado. Para não acharem que a perfeição existe. A perfeição não existe. Ninguém é perfeito. Ninguém. Toda a gente falha. Toda a gente erra. Toda a gente tem defeitos. A perfeição não existe. Não és a filha perfeita. Não somos as filhas perfeitas. Não somos as mulheres, os maridos, os pais, as mães, os homens. Não somos pessoas perfeitas. Somos pessoas imperfeitas que tentam fazer e dar o melhor de si todos os dias. Se tu, durante 365 dias, fores a cada dia 1% melhor do que foste no dia anterior, no final de um ano, melhoraste 365%. Só isso. Que peso tem esse ama-te? E vocês aí vão conseguir ver, ou já repararam, a Bárbara tatuou aqui, foi ontem. Foi ontem. Portanto, é um peso, eu É a considero, minha marca. enorme para que, quando alguém se esquecer, e sobretudo que tu nunca te esqueças, que tens um ama-te que levas ao peito todos os dias. Todos os Que dias. peso é que tem essa palavra em ti? Acho que tem o peso da transformação. Acho que tem o peso da transformação. E chegamos ao fim de mais um podcast. Tenho a certeza que muitas mães desse lado se identificaram, como também todas as pessoas que não são mães, mas são testemunhos de histórias de vida bonitas e exemplares. Vemos muitas vezes avós que são mães, vemos muitas vezes mães que são pais. Portanto, a todas essas pessoas, um gigante beijinho, um feliz Dia da Mãe. Bárbara, muito obrigada por mais uma vez. Obrigada eu. Dás a oportunidade, porque tenho muita curiosidade. Eu gosto muito de espremer as pessoas e tenho a certeza que certamente não vai ficar por aqui o nosso caminho. Desejo-te um feliz Dia da Mãe. Obrigada. Tenho, enquanto amiga, uma estima enorme por ti, porque te acompanho, vejo e sei do teu dia a dia. E eu, enquanto amiga, sinto muita leveza muitas vezes do teu brio, daquilo que tu és, daquilo que tu, a forma como tu tocas e passas a tua história de vida enquanto mãe, sobretudo mãe.
porque o ir à luta, o estar no trabalho é a bravura que tu escolheste e te predispões todos os dias. Mas quero-te dizer que neste Dia da Mãe, jamais em momento algum sintas algum peso, culpa, orgulha-te mesmo da mãe que tu és. E ficou aqui uma pergunta por dizer, por perguntar, que é fácil ser mãe? É fácil, após uma separação, após um divórcio, ter filhos? É fácil começar do zero uma Uma relação? relação. Um homem está preparado para Assumir. um pacote, porque quando vem uma mãe, vem mais Vem mais. mais dois, mais três. É fácil?